Saudamos a todos os irmãos, pastores, professores, coordenadores, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, nessa manhã de domingo, nessa manhã de Escola Bíblica, nessa manhã de ensino. Hoje nós estudaremos a respeito da carta aos Efésios. Essa é a primeira lição do segundo trimestre de 2020, especificamente a lição de adulto, que tem por tema central dessa lição o seguinte: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o espírito da promessa. O comentarista desse segundo trimestre de 2020 é o pastor Douglas Batista, e com a primeira lição que faz referência à carta aos Efésios, que tem por tema o seguinte, da primeira lição: carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áudio dessa lição está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus, vosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Mas eu quero fazer menção apenas da leitura em Efésios capítulo 1 e versículo 1, que diz o seguinte: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Para a gente elaborar essa aula, a gente está usando alguns livros que eu quero fazer citação dos mesmos. A gente está usando o comentário bíblico de Efésios, do pastor Elenay Cabral. A gente está fazendo menção do comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes, referente à carta de Efésios. Estamos usando também a Bíblia de Estudo Pentecostal, o livro Catatumbas de Roma, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, o Dicionário Teológico e a Bíblia do Expositor. Falar da igreja ou falar da cidade de Éfeso, existem muitas superstições a respeito dessa cidade e até mesmo da igreja. A cidade de Éfeso era a cidade maior da Ásia Menor. Era a maior cidade, o centro comercial, economia, tudo girava em torno da cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso também estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da igreja Diana. Mas a lição, logo bem na sua parte introdutória, vai dizer que a carta aos Efésios é a coroa dos escritos. Em outras palavras, é a rainha das epístolas de Paulo. Mas vamos adiante o que a lição vai nos dizer. No primeiro ponto, ela vai falar sobre a sua autoria. Quem escreveu? A sua autoria e com relação à sua data. Eu convido você, querido aluno, para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Vamos acompanhar juntamente conosco.
Logo, o que diz no primeiro capítulo, o primeiro versículo diz assim: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis que estão fiéis em Jesus Cristo. Aqui nós já sabemos quem foi o autor dessa carta, ou seja, o próprio apóstolo Paulo. Ele faz menção da sua autoria. Ele diz o seguinte: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, ele faz menção que ele foi colocado por Deus como apóstolo. Ele não está dizendo que foi colocado por usurpação, por apadrinhamento, por coisa humana, pelo homem, mas sim, ele é apóstolo de Jesus Cristo pela a vontade de Deus. Ou seja, só nesse texto a gente já dinamiza toda a lição em si. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma ênfase dizendo que ele é apóstolo não pela vontade humana, não pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. Ou seja, ele não usurpou o lugar de ninguém, ele não desejou usurpar, tomar a força, o lugar ou a posse de alguém. Não, ele é apóstolo pela a vontade de Deus. Indo um pouco mais adiante, a gente vê que Paulo ele tem dupla cidadania. Nós sabemos que Paulo ele era gentil e também romano. Éfeso é a carta que mais trabalha a teologia da igreja, ou seja, trabalha a eclesiologia da igreja. É uma carta que faz menção à igreja de Éfeso, mas que também pode ser aplicada nos dias atuais, pode ser aplicada nos nossos dias de hoje, oriundo do século 21. Mas para quem foi essa carta? Qual é o seu destinatário? Qual foi o objetivo? O apóstolo ele já se apresenta no primeiro versículo. Apóstolo por vontade de Deus e escolha soberana de Deus. Ou seja, quem constituiu o próprio Paulo como apóstolo foi o próprio Senhor. E o destinatário dessa carta? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, qual foi o destinatário? Para quem Paulo escreveu essa carta? Primeiro, para os santos. Segundo, para os fiéis que estavam ali em Éfeso. Santos e fiéis que estavam ali em Éfeso receberam essa carta. Ou seja, essa carta ela foi dinamizada não apenas para a igreja específica de Éfeso, mas para toda a Ásia Menor, que logo posteriormente Paulo termina escrevendo para as demais igrejas que estavam ali. Ou seja, falando um pouco da data da carta que foi escrita, alguns vão dizer que foi no ano por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, quando Paulo já estava em Roma em prisão domiciliar. Paulo ele está preso quando ele escreve a carta aos Efésios, que muitos vão chamar de carta da prisão, porque quando Paulo escreve essa carta ele está preso, porém em uma prisão domiciliar, que ele recebe visita e pode escrever as cartas.
Indo um pouco adiante, falando um pouco mais a respeito da assinatura apostólica, nós sabemos que quando o próprio apóstolo Paulo ele escreveu as demais cartas, ele faz a sua assinatura: eu, Paulo, apóstolo do Senhor. Ou seja, especificando a autenticidade, a qualidade que ele mesmo estava escrevendo a carta aos Efésios, como também as demais cartas. Um pouco da cidade, no tópico 2, dos destinatários. Ou seja, existem dois tipos de destinatários: os santos e fiéis de Cristo, de Jesus, que estava ali naquela cidade, e também, além dos santos discípulos que estavam ali em Éfeso, o povo religioso daquela cidade. Nós sabemos que Éfeso era uma cidade pagã, que tinha ali o templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade sexual, a deusa do parto, assim que alguns historiadores afirmam. E ali Paulo ele chega em Éfeso e começa a pregar acerca do arrependimento, trazendo a pessoa divina de Jesus Cristo, fazendo a menção de uma mensagem cristocêntrica para a igreja de Éfeso, pregando ali o arrependimento. Mas a igreja e a cidade de Éfeso dependia muito do comércio, ou seja, Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, e o que atraía os visitantes para a cidade de Éfeso era o templo da igreja de Diana, ou seja, a economia girava em torno da idolatria e do paganismo daquela cidade, trazendo ali uma idolatria daquela cidade referente à deusa Diana. E a religiosidade em Éfeso era bastante forte, por conta que Paulo estava indo totalmente contra um sistema religioso. Ou seja, nós estamos hoje em pleno século XXI, isso é cotidiano, quando um pastor, um missionário, alguém vai para um campo missionário, que lá tem um templo de alta religiosidade, onde todos ali necessitam economicamente e socialmente daquela dita religião. O novo pastor ou o novo missionário ali, ele passa pelo mesmo processo que o apóstolo Paulo passou, chegando em Éfeso. Mas quando ele chega lá em Éfeso, ele encontra alguns dos discípulos que já tinham sido batizados nas águas por João Batista. E ali Paulo ora por esses discípulos e eles recebem o batismo com o Espírito Santo com fogo. Trazendo só uma pincelada para nós pentecostais, nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo, a evidência dele é o falar em línguas, é o que nós acreditamos, que está no livro de Atos, e também o nosso livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus nos ensina. Então a religiosidade daquele tempo para Paulo, referente à igreja de Éfeso, foi uma barreira, foi uma perseguição, foi algo que o próprio apóstolo Paulo, por várias e diversas vezes, foi perseguido. A história diz de um ourives chamado Demétrio, que quando Paulo começa a discursar acerca do arrependimento da igreja, e ele lucrava muito acerca da idolatria e da religiosidade da cidade de Éfeso, por conta da deusa Diana. Quando Paulo começa a pregar, esse ourives começa a se levantar contra Paulo, por conta que ele não estava mais ganhando, não estava mais tirando o recurso financeiro do que ele ganhava pregando e fazendo imagem da deusa Diana. Quando Paulo chega para pregar o arrependimento, ele vai de encontro
todas as forças malignas daquela cidade pagã, que tinha ali por deusa, a deusa Diana. Alguns historiadores vão dizer que os sacerdotes dessa deusa, sacerdotes e sacerdotisas dessa deusa chamada Diana, praticava sexo no templo, fazendo da cidade algo bastante negativo e pejorativo. O objetivo, qual é o objetivo dessa carta? Está no versículo de número 3 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, qual seria o objetivo? O objetivo é o versículo de número 3, ou seja, fazer menção da força ou da fonte da bênção. Mas que força é essa e que fonte seria essa? O versículo 3 vai dizer: bendito o Deus Pai, vosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte da nossa bênção, a natureza das nossas bênçãos, ou seja, são bênçãos espirituais e com todas as sorte de bênçãos espirituais, ou seja, a fonte da nossa bênção é Cristo. A igreja de hoje, ela tanto recebe bênção espiritual como bênção material. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ou seja, ele nos abençoa com bênçãos materiais e também bênçãos espirituais. É isso que o apóstolo Paulo ele traz para a igreja de Éfeso, tirando aquela cultura idólatra, ou seja, quem literalmente pode nos dar bênção espiritual não é deusa Diana, não é o seu sacerdote, sim a pessoa divina de Jesus Cristo, porque nele está a fonte da bênção espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo ele vai trabalhar a teologia falando a respeito da bênção nos lugares celestiais. Paulo também começa a falar a respeito disso. Ele traz essa teologia falando a respeito de bênçãos espirituais. Um pouquinho adiante, a mensagem, a gente já deu uma pincelada acerca da mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça. Jesus Cristo, a cabeça. A igreja e o corpo. Assim podemos classificar essas duas temáticas que foram aplicadas ali na igreja de Éfeso. Ou seja, uma mensagem literalmente e 100% cristocêntrica. Uma mensagem que trazia ali o arrependimento. A gente tem menção de alguns historiadores, alguns teólogos, que quando Paulo passou ali por volta de 2 anos pregando em Éfeso, muitas pessoas se converteram e traziam seus livros de encantamento, livros de feitiço, de magia, e jogava-se em praça pública e ateava-se fogo, ou seja, o poder libertador do evangelho que era pregado ali por meio de Paulo daquela cidade. Falar sobre Éfeso, essa é uma leitura, é uma lição introdutória acerca dessa primeira lição. É uma lição rica em detalhes, uma lição onde a igreja vai aprender bastante sobre a teologia e o perfil da eclésia. Muita coisa vai ser aplicada na igreja de Éfeso, que também pode ser trazida para os nossos dias atuais.
não deixando de classificar essa lição como uma das lições mais importantes desse ano de 2020, que traz um perfil atualizado, que traz um perfil novo, aonde a igreja hoje do século 21 se encaixa perfeitamente. Nós vivemos em um país literalmente católico, aonde muitos se lucram ainda pela a ignorância de muitas pessoas, fazendo menção à idolatria errônea. Mas nós estamos aqui fazendo o papel de Paulo, ou seja, pregando arrependimento, ensinando e fazendo a obra do Senhor Jesus. Para concluir, a conclusão, ela diz o seguinte, para nós fecharmos aqui, dar essa pequeno tópico. A epístola revela um elaborado do resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Ou seja, ela foi elaborada, ou seja, em um resumo da salvação, ou seja, a carta, segundo o seu comentarista, pastor Douglas, ela vem como um resumo de salvação, de arrependimento para aquelas pessoas, não só para os discípulos que Paulo encontrou ali, como também para os próprios moradores da cidade de Éfeso. Ou seja, Éfeso era uma metrópole, ou seja, muitos visitantes, era o centro comercial, e muitos visitantes entravam-se e saíam da cidade de Éfeso. Ali, alguns vão dizer que Timóteo passou por ali, que Apolo também passou por ali, que o próprio João foi um dos pastores dessa igreja. Então, quando Paulo começa a pregar a salvação, que o povo começa a entender que Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo, e Paulo começa a pregar o arrependimento, e as pessoas começam a deixar a idolatria, e começa a esquecer-se dos seus rituais pagãos da deusa Diana. Paulo simplesmente está pregando em uma cidade onde pessoas iriam entrar, iriam sair, e iriam ouvir o evangelho e poderiam espalhar o evangelho se por mais lugares rapidamente. Ou seja, uma estratégia resumida fazendo menção da pessoa de Jesus Cristo e pregando salvação para aqueles irmãos que necessitavam. Essa é a nossa conclusão da lição de hoje. Eu espero ter ajudado você, querido aluno, professor, superintendente da Escola Bíblica Dominical. É uma lição introdutória do segundo semestre de 2020. Teremos outras lições importantes que traz o perfil da igreja, que vai traçar o perfil da igreja do século 21. A lição de número 3 vai falar sobre eleição e predestinação. E tantas outras lições aí ricas que vai acrescentar e vai elevar o nosso nível espiritual. Que Deus e Cristo nos abençoe. Até a próxima lição.